Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina Psicopatologia 2, transtornos de personalidade ou psicopatias. São doenças ou pessoas más por natureza. Já que nós abordamos os diferentes tipos de transtornos de personalidade, vamos agora tecer alguns comentários sobre a vida religiosa e espiritual dos portadores de transtorno de personalidade. Tais pessoas, normalmente a vida espiritual delas é um caos tanto para elas como para as demais pessoas com as quais convivem e também para a igreja onde congregam. Observe na listagem que eu coloquei sobre os transtornos de personalidade, coloquei dos mais frequentes aos menos frequentes. Então, o transtorno de personalidade dependente envolve de 5 a 10% da população, seguindo-se o transtorno de personalidade esquizotípica de 2 a 6%, estriônica de 2 a 3% da população, psiconeurótica de 2 a 2,5%, borderline impulsiva, 2% aproximadamente, esquizoide e paranoide de 0,5% a 2,5%, antissocial de 1,5% a 2%, psicoinfantil e passivo-agressivo, ambos variam de 1 a 2% da população. Depois o transtorno de personalidade narcisista e também o transtorno de personalidade obsessiva compulsiva, aproximadamente 1% da população. Depois o transtorno de personalidade ansiosa e o transtorno de personalidade fanática, de 0,5% a 1% da população. E, por fim, o transtorno de personalidade epilética, que não atinge nem 0,5% da população. Observe que, nessa listagem, os perfis estão sendo considerados isoladamente, mas quase sempre existem casos de comorbidades entre esses diversos transtornos de personalidade. Ou seja, a pessoa pode ter 1, 2 ou mais transtornos de personalidade simultaneamente. Nas igrejas cristãs, os casos de personalidade ou de transtornos de personalidade dependente, fanática, esquizotípica, esquizoide, psiconeurótica, estriônica, obsessivo-compulsivo, epilética e narcisista parecem ser maiores que a média geral da população, enquanto que os casos de personalidades narcisista, psicoinfantil, passiva-agressiva e ansiosa não diferem muito da própria média geral da população. Já os casos de transtorno de personalidades paranoide, impulsiva, borderline e antissocial parecem ser menores que a média geral da população. É óbvio que isso aí pode variar muito de acordo com o ambiente social onde as pessoas residem. Agora, quando nós falamos sobre a vida religiosa, vamos ver primeiramente sobre o processo de conversão dos portadores de transtorno de personalidade e suas práticas religiosas após a conversão. É muito difícil, mas não é impossível, de se converter pessoas com transtorno de personalidade antissocial, borderline, impulsiva, paranoide e narcisista. São pessoas que normalmente são incapazes de experimentar sentimento de culpa, de remorso e muito menos de arrependimento. Portanto, a conversão dessas pessoas é uma tarefa extremamente difícil, para não dizer quase que impossível. Outros levam a pessoa, outros transtornos de personalidade, ao contrário, levam a pessoa a uma busca intensa de religiosidade, de superstição, mesmo crenças exageradas, fanatismo religioso de modo geral, práticas místicas, esoterismo, paranormalidade, etc.
Então, são pessoas que aparentemente são mais fáceis de se converter. Então, entre esses temos os transtornos de personalidade epilética, fanática, dependente. Em menor escala também podemos citar o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, histriônica, psiconeurótica, esquizoide e esquizotípica. Desses transtornos de personalidade que nós mencionamos anteriormente, que apresentam uma certa facilidade de conversão, então o número dos mesmos é maior nas igrejas. Agora, é interessante observar que muitos casos de religiosidade exagerada e aparentes manifestações espirituais nas igrejas são, na realidade, sintomas de personalidade esquizoide, esquizotípica, fanática e epilética. E não tem nada de espiritualidade aí, não. É apenas característica dessas pessoas que apresentam tais tipos de transtornos de personalidade. Outras pessoas são de difícil conversão, mas quando isso ocorre, há uma tendência muito grande ao fanatismo, que é o caso da personalidade paranoide. Não apresenta um fanatismo tão exagerado como os demais mencionados anteriormente, mas a pessoa paranoide pode, de fato, apresentar também um fanatismo não muito exagerado, mas que nós podemos considerar sim como algo exagerado. Agora, os portadores de transtorno de personalidade normalmente não demonstram transformação de vida após a conversão. Não passam por tal processo, ou o processo é apenas superficial, ou seja, a sua mudança de vida não é significativa. Por quê? Raramente conseguem deixar a prática de velhos hábitos, como é o caso dos transtornos de personalidade esquizoide, esquizotípica, narcisista e obsessivo-compulsiva. São pessoas também, algumas pessoas, não sabem se colocar na condição de subordinação e sempre desafiam as normas estabelecidas, que é o caso dos transtornos de personalidade paranoide, fanática, antissocial e narcisista. Ou seja, um pastor ser líder de uma igreja onde tais tipos de transtornos de personalidade são frequentes, esse pastor de fato terá muito trabalho e muita dificuldade para lidar com certas ovelhas negras do seu rebanho. Temos ainda que dizer que algumas pessoas dentro das igrejas, mesmo depois de convertidas, podem demonstrar uma certa agressividade e uma total incapacidade de perdoar, como é o caso das pessoas com transtorno de personalidade paranoide, antissocial e narcisista. E alguns promovem verdadeiras confusões entre os demais e são pessoas dificílimas de se conviver, como é o caso do transtorno de personalidade paranoide, psiconeurótica, antissocial, borderline, impulsiva, passivo-agressiva e narcisista. E ainda temos que acrescentar aquelas pessoas que não conseguem controlar sua vida religiosa exagerada e querem impor seu modo de vida espiritual, como é o caso das pessoas que apresentam transtorno de personalidade esquizoide, fanática e também epilética. Em terceiro lugar, devemos destacar que os portadores de transtorno de personalidade são pessoas sujeitas a frequentes quedas em sua vida espiritual. Alguns nunca conseguem amadurecer pessoalmente, socialmente e nem espiritualmente, como é o caso dos portadores de transtorno de personalidade histriônica, psicoinfantil, paranoide e psiconeurótica. Outros não conseguem ser o centro das atenções e por isso se rebelam. São sempre aqueles envolvidos em rebeliões e discórdias na igreja, como é o caso dos portadores de transtorno de personalidade narcisista, histriônica, psicoinfantil, esquizoide e esquizotípica.
E há ainda aqueles que não se sujeitam à ordem estabelecida. Sempre serão um desafio para o pastor e para a própria igreja em si, como é o caso das pessoas portadoras de transtorno de personalidade antissocial, borderline, impulsiva e fanática. O problema, na realidade, não é ter dentro das igrejas tais pessoas com esses transtornos de personalidade. Elas sempre são problemas, mas o problema maior é quando elas chegam à posição de liderança. E o mais interessante, muitas vezes chegam realmente a essas posições. Então atingem posições de lideranças nas igrejas, não pela sua espiritualidade, porque não são pessoas altamente espirituais, a não ser que tenham uma tendência ao fanatismo. Mas chegam à posição de liderança porque são pessoas que estão sempre na busca de poder e status. E uma vez na posição de liderança, tornam-se déspotas e opressores sobre o seu rebanho, o qual está sujeito aos caprichos pessoais e variações de humor de tais líderes, como é o caso que nós percebemos em pessoas que têm transtorno de personalidade narcisista, antissocial e histriônica. O narcisista, em especial, ele tem realmente características de liderança. O grande problema é que não sabe ser líder nem da própria vida. Por isso que tem uma tendência muito grande a ser tirânico. Por outro lado, a pessoa que tem transtorno de personalidade antissocial torna-se líder. Não pelas suas qualidades de liderança, mas sim pelo seu poder de intimidação e articulação de interesses. Acaba envolvendo, manipulando outras pessoas e, graças a isso, muitas e muitas vezes, chega de fato à posição de liderança.